Para nos falar mais a respeito de saúde, de colesterol, nós estamos recebendo aqui a doutora Célia Egito. Está aqui a doutora Célia Egito, a endocrinologista, e vai nos explicar mais a respeito deste assunto. Doutora Célia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Fique à vontade. Primeiro eu queria saber da senhora o que é exatamente este problema, o que é o colesterol, doutor. Bom, o colesterol, na verdade, ele é uma substância encontrada normalmente na nossa alimentação, está presente, inclusive ele participa de algumas funções importantes no nosso corpo. Ele é precursor, serve para a síntese de vários hormônios esteroides, estrogênio, testosterona, ele participa da fabricação. Então precisamos ter colesterol, precisamos ter gordura, é isso? Exatamente, só não precisamos do excesso, é como tudo na vida. Tem que ser com moderação. Colesterol e gordura é a mesma coisa? Eu posso chamar colesterol de gordura, gordura de colesterol? É um dos tipos de gordura. Na verdade, entendi. A gente prefere chamar ácidos graxos, porque aí a gente engloba os vários tipos presentes na nossa alimentação. Ácidos graxos saturados, ácidos graxos poliinsaturados, mono e poliinsaturados, né? Que aí entra os famosos ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9. Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre tipos. Nós vemos algo que a senhora disse, que é bom ter colesterol no nosso organismo, então eu devo deduzir que alguns fazem bem e outros não. Exatamente. Como é que é essa divisão? Como eu lhe falei, o colesterol é uma molécula muito grande para circular no nosso sangue. Então, na verdade, depois que ele é digerido no nosso sistema digestivo, ele só consegue ir para a circulação baseado nessas partículas. Então, é assim que ele circula no nosso sangue, a partir do tamanho dessas partículas, LDL, HDL, VLDL, e aí vem o colesterol total, que é a soma de todas essas partículas. Mas é assim que ele caminha, digamos assim, no nosso organismo. Exatamente. Via sangue. Exatamente. Tá, então é como se ele se diluísse no nosso sangue. Exatamente. E ele se dilui dessa forma, através dessas partículas. E é assim que ele é dosado no laboratório. Por exemplo, você vai fazer dosagem de colesterol, ele aparece com essas partículas, certo? Certo. E o que é que acontece? Depois que ele é absorvido, então ele chega na circulação e aí ele chega na forma de LDL. Só que esse LDL, ele vai se distribuir por todo o corpo para ser usado justamente nessas funções benéficas que a gente chamou no começo. Fabricação de hormônio, fabricação de algumas apolipoproteínas, e assim o excesso vai ter que voltar para o fígado. E aí ele volta para o fígado na forma de HDL. Então, o colesterol que geralmente se chama colesterol ruim é o LDL. Ele é ruim porque quando ele aumenta, ele vai gerar doença. E o colesterol bom, o chamado bom, é o HDL. Por quê? Porque ele vai justamente retirar esse excesso para evitar doenças. Entendi. Então, tem um colesterol que me faz bem e um colesterol que me faz mal. Exato. Agora, se esse colesterol estiver alterado, doutor, se não estiver em equilíbrio dentro do meu corpo, pode gerar que tipo de doenças ou que outras doenças? Pode gerar, para você ter uma noção da importância desse tema, a principal causa de mortalidade hoje em dia no nosso país, que é a mortalidade por doenças cérebro e cardiovasculares. O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico. Tudo por causa de descontrole no LDL, no HDL, no colesterol. Exatamente. Ele é, na verdade, um dos fatores de risco, né? Porque existem vários outros. Por exemplo, tabagismo, o hábito de fumar, bebidas alcoólicas, mas ele é um dos principais. Agora, se a senhora diz, é importante que haja colesterol no organismo das pessoas. E fica uma dúvida para mim e para os telespectadores. Como é que a gente faz para se alimentar? A gente deve ingerir gordura, sim ou não? Com certeza, faz parte da nossa pirâmide alimentar. A nossa pirâmide alimentar, quando a gente aprende desde a escola, lá na biologia, 50% a 60% da nossa energia, ela tem que vir proveniente de carboidratos, 15% de proteínas, 25% a 30% de gorduras. Só que tudo depende do tipo de gorduras e nessa quantidade, entre 25% e 30% da nossa necessidade energética por dia. E como é que eu faço para me prevenir, então, evitar que o colesterol seja maior do que o que deve ser? Bom, o recomendado pelas entidades de prevenção de doenças cardiovasculares é que esse teor de gordura saturado na alimentação não ultrapasse 7% de todo o conteúdo energético da nossa alimentação diária. 7% de gordura saturada, no máximo. Isso é o preconizado. Claro que para ajudar, já que a vida de hoje, a praticidade da vida de hoje, a falta de tempo de você preparar alimentos caseiros com menos gordura é menor, e aí acaba sendo inevitável o consumo desse tipo de alimento rico nas gorduras ruins. Então, o preconizado é que você pelo menos tente
ter outros hábitos de vida saudáveis, não só hábitos alimentares, mas praticar atividade física ajuda a neutralizar um pouco dessa gordura ruim. Se eu não comer tão bem, a atividade física compensa um pouco isso? Um pouco. Tudo vai depender da quantidade que você exagerou. Então, evitar fumar, praticar atividade física e ter outros hábitos alimentares saudáveis. Por exemplo, a alta ingestão de fibras. Pelo menos 20 a 30 gramas de fibras por dia. Fibra eu encontro onde, fibra? Frutas, verduras, hortaliças, legumes, todos são ricos em fibras. As gorduras saturadas que a senhora citou como vilão estão onde? Na carne, principalmente carne vermelha, e no leite e derivados. Também na gema do ovo. Tá. Alimentos que são ricos em açúcar, refrigerante, sei lá. Esses alimentos contribuem para o colesterol também? Com certeza. Hoje está provado que uma alimentação que está constituída por mais de 60% de carboidratos, ela acaba favorecendo o acúmulo anormal de lipídios. Ele acaba favorecendo a oxidação anormal desses lipídios e acaba acelerando esse processo de aterogênese, de obstrução dos vasos sanguíneos, que no final das contas leva ao infarto e ao acidente vascular encefálico. Muita gente imagina, por exemplo, doutora, que comer frango, comer carne branca ajuda. Mas aí não tem algumas preocupações, não tira o couro, aquela coisa toda. É preciosismo demais fazer esse tipo de cuidado excessivo? Cortar o excesso de gordura de uma carne, cortar o excesso de gordura de um frango, separar isso no prato para evitar ingerir? Não é preciosismo não, Joelson. Acaba não sendo, porque nessa recomendação, por exemplo, a ingestão de gordura saturada de colesterol não pode ultrapassar 250 miligramas por dia. Então, para você ter uma ideia, uma xícara de leite, um copo de leite, tem já 20 e poucos miligramas de colesterol. Então, fácil você atinge esses 250. Exatamente. Então, entendi. Tem que controlar sim, não é preciosismo não. Evitar essas frituras, evitar alimentos industrializados o máximo que puder. Batata frita não preciso cortar não, né, doutora? Com certeza. É bom diminuir. Assim, com certeza é bom diminuir. Claro que você não precisa se privar da sua vida social e de comer o que você gosta, desde que você não faça disso o seu dia a dia. Tá certo. Doutora, queria agradecê-la. Muito obrigado pela participação, Obrigada doutora Célia Egito. Pelo espaço. Obrigado por ter vindo. Excelente entrevista da doutora Célia Egito, dando explicações a respeito do colesterol. Cuidado, hein, gente, com excesso de peso, com excesso de gordura, com a falta de atividades físicas. Aliás, falando disso, vamos chamar Gomes de Oliveira, o Galego. Acontece na cidade.